Boa noite, senhoras e senhores vereadores, serventuários desta casa e a todos que nos acompanham aqui presencialmente ou através do canal do YouTube. Hoje vamos realizar a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pedra Bela, do dia 17 de junho de 2025. Registro a presença na mesa do ex-vereador José Ademir Leme e composta a mesa hoje secretariada pelo vereador Murilo e pelo vereador Adão Moacir, iniciaremos os trabalhos. Por favor, primeiro secretário em exercício, proceda com a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Desejo melhoras à senhora Roseli. Chamado os senhores vereadores. Doutor Adalto José Maciel Leme. Presente. Adão Moacir Ferreira. Presente. Daniel Aparecido Pinto. Presente. Denise Pereira. Murilo de Moraes. Presente. Noel Rosa Marques. Renato Rogério Ferreira. Roseli Jesus do Amaral Leme. Simonita Moni da Silva Maciel. Havendo quórum regimental com a proteção de Deus e sobre o regime democrático que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por favor, segundo secretário em exercício Murilo, faça a leitura da ata da sessão anterior. Livro de atas, número 28 da sessão ordinária e extraordinárias. Leitura da ata da 18ª sessão ordinária legislativa do dia 10 de junho de 2025. Presidente, Dr. Adalto José Maciel Leme. Primeiro secretário, Adão Moacir Ferreira. Segundo secretário, Roseli Jesus do Amaral Leme. Vereadores presentes na sessão: Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Denise Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simonita Moni da Silva Maciel, Roseli Jesus do Amaral Leme e o Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum regimental, o senhor presidente convidou o ex-vereador Ademir José Leme, Marcos de Moraes e José Rito Ferreira a compor a mesa da presente sessão. O presidente solicitou à segunda secretária a realização da leitura da ata de número da 17ª sessão ordinária do dia 3 de junho de 2025. Em seguida, foi colocada em discussão, não havendo quem se manifestasse, foi colocada em votação, sendo aprovado por unanimidade dos votos. Em sequência, o primeiro secretário iniciou a leitura da matéria do expediente. Projeto de lei número 14, de 8 de maio de 2025. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no âmbito do município de Pedra Bela e da outras providências. Projeto de lei número 15, de 12 de maio de 2025. Institui o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência no município de Pedra Bela. Projeto de lei número 16, de 12 de maio de 2025. Dispõe sobre a Política Municipal da Pessoa com Deficiência. Cria o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e dá outras providências. Todos foram recepcionados pela mesa e encaminhados ao jurídico e para as comissões permanentes. Leituras das respostas ao pedido de informação número 33, 34, 35 e 30. Emenda substitutiva do projeto de resolução número 04, de 27 de maio de 2025. Dispõe sobre a regulamentação do pagamento em regime de adiantamento para despesas urgentes e excepcionais nos casos em que não possa subordinar-se ao processo normal, a quando for exigido a pronto pagamento, no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela, e da outras providências. Pedido de informação número 43 de 2025. Foi posto em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Indicação número 205, 206, 207 e 208 de 2025. Todas as indicações foram acolhidas pela mesa e encaminhadas ao Executivo Municipal. Moção de número 21 de 2025. Agradecimento à deputada federal Renata Abreu pela emenda parlamentar de 250 mil ao município de Pedra Bela para a saúde. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. O presidente, doutor Adalto, abriu a palavra para que os vereadores fizessem suas ponderações, fazendo uso da palavra os vereadores Renato Rogério Ferreira e Simonita Moni da Silva Maciel. Em ato contínuo, o presidente fez requerimento verbal para o intervalo regimental simbólico, posto em discussão, não havendo quem quisesse discutir. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. Intervalo regimental simbólico. A segunda secretária efetuou a chamada dos senhores vereadores: Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Denise Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simonita Moni da Silva Maciel, Roseli Jesus do Amaral Leme e o Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum, o senhor presidente, Dr. Adalto José Maciel Leme, reabriu o trabalho da presente sessão. Ordem do dia. O primeiro secretário fez requerimento verbal solicitando dispensa da leitura do projeto
e do parecer jurídico, uma vez que ambos se encontram no site da Câmara Municipal de Pedra Bela, lendo assim apenas os pareceres das comissões. O pedido foi posto em discussão, não havendo quem quiser discutir, foi posto em votação, aprovado por unanimidade dos votos. Projeto de lei número 12, de 5 de maio de 2025. Institui e conclui o Festival de Inverno de Pedra Bela no calendário oficial de eventos do município de Pedra Bela. Foi posto em discussão, não havendo quem quiser discutir, foi posto em votação nominal, em turno único, sendo aprovado por unanimidade dos votos. Não havendo matérias para deliberação, o presidente abriu a palavra para que os vereadores presentes para explicações pessoais ou interesse público. O presidente, Dr. Adalto José Maciel Leme, fez suas ponderações. Em ato contínuo, declarou encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão será realizada na data de 17 de junho de 2025. O conteúdo fiel desta sessão encontra-se no endereço eletrônico da Câmara Municipal de Pedra Bela, no YouTube. www.youtube.com/Câmara Municipal de Pedra Bela 4749, cujo título do vídeo é 18ª Sessão Ordinária de 2025. Nada mais para constar, eu, Wellington Ferreira de Miranda, técnico administrativo, lavrei a presente ata e subscrevo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 10 de junho de 2005. Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente. Adão Moacir Ferreira, primeiro secretário. Roseli Jesus do Amaral, segunda secretária. Coloco em discussão e votação a ata da 18ª Sessão Ordinária Legislativa do dia 10 de junho de 2025. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a ata da 18ª Sessão Ordinária Legislativa do dia 10 de junho de 2025. Em sequência aos nossos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Adão, que proceda com a leitura do material de expediente. Boa noite, presidente, senhores vereadores, pessoal aqui de casa e todos que nos assistem pelo canal YouTube. Projeto de Lei número 17/2025, de 16 de junho de 2025. Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar do orçamento vigente e autorização à utilização de valor residual do contrato Finisa, como contrapartida do convênio FIDE. Projeto de Lei número 17, 16 de junho de 2025. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente e autoriza a utilização do valor residual do contrato financiamento de número 0608-147-47-2022. Finisa, firmado com a Caixa Econômica Federal, para fins de contrapartida do convênio celebrado com o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, FIDE, e das outras providências. Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal de Pedra Bela, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Bela aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor residual de R$ 700 mil do contrato de financiamento número 0608-147-47-2022, firmado com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Finisa. Criação de usina para geração própria de energia solar, para fins de contrapartida municipal ao convênio celebrado com o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, FIDE, destinado à execução da obra de construção do Centro de Integração Sociocultural, Ambiental, Turístico e Religioso do Santuário Municipal de Pedra Bela, São Paulo. Parágrafo único. O valor de R$ 1.000.000 previsto na segunda dotação orçamentária do artigo 2º decorre do convênio celebrado com o FIDE, destinado à execução da referida obra, e o valor de R$ 700 mil previsto
na primeira dotação orçamentária do mesmo artigo, constitui a contrapartida municipal viabilizada com o valor residual do contrato Finisa. Primeiro, o valor mencionado no capítulo não será utilizado para o objeto original do contrato de financiamento Finisa, conforme manifestação formal da instituição financiadora. Segundo, a autorização para tal realocação foi confirmada por meio da resposta positiva da Caixa Econômica Federal do ofício 0485 de 2025, no qual a instituição declarou que não se opõe à autorização do valor residual no contrato Finisa, como contrapartida municipal do referido convênio com o Fundo Estadual de Defesa de Interesses Difusos, FID, destinado à execução da obra de construção do Centro de Integração Sociocultural, Ambiental, Turístico e Religioso do Santuário Municipal de Pedra Bela, São Paulo. Artigo 2º. Ficam criadas no orçamento vigente LOA, Lei Orçamentária Anual, as seguintes dotações orçamentárias, que os respectivos créditos especiais conforme descrito abaixo. Primeira dotação. Natureza da despesa. 4.490.51. Obra e instalação. Programa de trabalho 02/12/01/23/695 8005 1.844. Fonte de recursos 7. Operações de crédito. Código de aplicação 100.0086. Construção do Centro de Integração Sociocultural, Ambiental, Turístico e Religioso do Santuário. Valor R$700 mil. Modalidade e suplementação, excesso de arrecadação. Segunda dotação. Natureza da despesa 4.490.51. Obra e instalações. Programa de trabalho 02/12/01/23/695 8005 1.844. Fonte de recursos 2. Transferência e convênios estaduais. Código de aplicação 100.0086. Construção do Centro de Integração Sociocultural, Ambiental, Turístico e Religioso do Santuário. Valor R$1 milhão. Modalidade de suplementação, excesso de arrecadação. Artigo 3º. A despesa decorrentes do presente lei correrão por conta dos créditos abertos e das suplementações autorizadas conforme descrita no artigo anterior. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Pedra Bela, 16 de julho de 2025. Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 17/2025, de 16 de junho de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e autorização da utilização do valor residual do contrato Finisa como contrapartida do convênio FID, é recepcionado por esta mesa conforme pedido em regime de urgência e será despachado para o jurídico e posteriormente para as comissões permanentes desta Casa. Projeto de Lei número 18/2025, de 16 de julho de 2025. Projeto de lei que dispõe sobre a qualificação de entidades como organização social e da saúde. Projeto de Lei número 18, de 16 de julho de 2025. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais na área da saúde, no âmbito do município de Pedra Bela e da outras providências. Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Pedra Bela, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais.
Faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Bela aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organização social nas áreas da saúde, as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos estabelecidos nesta lei. Artigo 2º. As organizações sociais qualificadas nos termos desta lei poderão celebrar contrato de gestão com o município de Pedra Bela para o gerenciamento, operacionalização e execução de atividades e serviços de saúde. Artigo 3º. Para a obtenção da qualificação como a entidade interessada deverá comprovar personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Finalidade estatutária, voltada para a prestação de serviços na área da saúde. Idoneidade financeira, técnica e administrativa. Existência do Conselho Fiscal e Diretoria. Publicidade na sua atuação e resultados. Artigo 4º. Celebração de contrato de gestão dependerá de chamamento público, definição de metas, indicadores de desempenho e critérios de avaliação. 3º. Controle e fiscalização por parte da administração pública. Artigo 5º. Os bens públicos eventualmente colocados à disposição do OS serão utilizados exclusivamente para os fins de contrato de gestão. Artigo 6º. A administração pública poderá intervir na execução do contrato de gestão, sempre que houver risco de continuidade ou qualidade de serviço prestado. Artigo 7º. A perda da qualificação como OS ocorrerá mediante processo administrativo assegurado ao contraditório de ampla defesa. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Pedra Bela, 16 de julho de 2025. Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 18/2025, de 16 de junho de 2025, é recepcionado por esta mesa em regime de urgência, conforme solicitado, e será encaminhado ao jurídico e posteriormente às comissões desta Casa. Projeto de lei número 19/2025, de 16 de julho de 2025. Projeto de lei que dispõe sobre a criação da estrutura do Conselho Municipal da Juventude, CONJUVE, e do Fundo Municipal da Juventude, FUNJovem. Projeto de lei número 19, de 16 de julho de 2025. Dispõe sobre a criação da estruturação do Conselho Municipal da Juventude, CONJUVE, e do Fundo Municipal da Juventude, FUNJovem, do município de Pedra Bela. Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Pedra Bela, Estado de São Paulo, faz no uso das suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Bela aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a criação e estruturação do Conselho Municipal da Juventude, CONJUVE, vinculada à Diretoria Municipal de Esporte e Lazer de caráter autônomo, permanente, consecutivos e fiscalizador das políticas públicas voltadas para o jovem, atuando como órgão de representação desse segmento. Primeiro, os efeitos desta lei são considerados jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, conforme a Lei Federal número 12.852 de 2013, Estatuto da Juventude. Segundo, o CONJUVE deve observar o Estatuto da Juventude e aplicar o que couber à Lei Federal de número 8.000
69 de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente para adolescentes entre 15 e 18 anos. Artigo 2º. O município de Pedra Bela, localizado no interior de São Paulo, é caracterizado por sua vocação turística, forte identidade cultural, tradicionalismo, contando com uma população jovem e em constante busca por oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. A criação do Conjuve visa fortalecer a participação desse público na construção de políticas públicas locais, valorizando sua representatividade e protagonismo. Capítulo 2º. Das competências do Conselho. Artigo 3º. Compete ao Conjuve formular diretrizes para as políticas públicas da juventude, acompanhar e avaliar a implementação das políticas públicas voltadas à juventude. 3º, incentivar a participação da juventude em ações sociais, culturais, educacionais e esportivas. Promover estudo diagnóstico sobre a realidade juvenil local. Propor programas, projetos e ações voltadas aos jovens. Estimular a criação de espaços de participação e formação juvenil. 7º, atuar em parceria com os demais conselhos municipais. 8º, acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Juventude. 9º, propor ações que promovam a inclusão e a diversidade juvenil. 10º, estabelecer mecanismo que executa o diálogo com os jovens do município. 11º, colaborar na elaboração do Plano Municipal da Juventude. 12º, contribuir para o desenvolvimento das políticas intersetoriais. 13º, realizar conferências municipais da juventude. 14º, promover campanhas de conscientização e valorização da juventude. 15º, incentivar o protagonismo juvenil. 16º, outras competências que lhe foram atribuídas por legislação ou regulamento. Capítulo 3º da composição. Artigo 4º. O Conjuve será composto por 12 conselheiros, entre membros do Poder Público e da sociedade civil, nomeado pelo Executivo Municipal. 6. Primeiro, 6 representantes do Poder Público Municipal, preferencialmente com idade até 29 anos, assim divididos. A. Um representante da Diretoria Municipal de Planejamento. B. Um representante da Diretoria de Saúde. C. Um representante da Diretoria de Esporte e Lazer. D. Um representante da Diretoria Municipal da Educação. E. Um representante da Diretoria de Turismo e Cultura. F. Um representante da Diretoria de Assistência Social. Segundo, 2 representantes da sociedade civil organizada. Terceiro, 3 jovens do município com idade entre 15 e 29 anos. Quarto, 1 representante do Poder Legislativo. Primeiro, os membros titulares terão mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Segundo, cada membro titular terá um suplente, que assumirá nas ausências e impedimentos legais. Terceiro, a escolha dos representantes da sociedade civil e dos jovens será realizada em um fórum específico convocado pela Diretoria de Esporte e Lazer. Capítulo 4. Da função dos conselheiros. Artigo 5º. Os conselheiros exercerão função pública relevante não recomendada, sendo-lhes assegurado o direito à voz e voto nas reuniões de deliberações do Conjuve. Artigo 6º. Compete aos conselheiros: primeiro, participar ativamente das reuniões e atividades do Conjuve. Segundo, propor ações e programas voltados à juventude.
Terceiro, representar o cônjuge nos eventos e atividades relacionadas. Quarto, zelar pelo cumprimento das deliberações do Conselho. Quinto, prestar contas das suas atividades ao plenário do cônjuge. Artigo 7º. A ausência injustificada por 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas no mesmo mandato implicará a substituição do conselheiro. Artigo 8º. O cônjuge terá uma mesa diretora composta por presidente, vice-presidente e secretários, eleito entre os seus membros por mandato de 1 ano, permitida uma recondução. Artigo 9º. As reuniões do cônjuge serão mensais, em data previamente definida, e as suas decisões serão tomadas por maioria simples do presente. Capítulo 5º. O Fundo Municipal da Juventude, FUNJovem. Artigo 10º. Fica mantido o Fundo Municipal da Juventude, FUNJovem, vinculado à Diretoria Municipal Esporte e Lazer. Artigo 11º. O FUNJovem tem por finalidade facilitar a computação, repasse de aplicação de recursos para projetos e programas voltados à juventude de Pedra Bela. Artigo 12º. Constitui receita do FUNJovem. Recursos orçamentários do município. Doações de pessoas físicas ou jurídicas. Recursos de convênio e transferência. Rendimento de financeiras, outras fontes definidas em regulamento. Artigo 11º. A gestão do FUNJovem será exercida pela Diretoria de Esporte e Lazer, sob a supervisão do cônjuge. Artigo 14º. Movimentação dos recursos do fundo será realizada conforme a legislação específica e deverá ser objeto de prestação de contas pública anual. Capítulo 6º. Das disposições finais. Artigo 15º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Pedra Bela, 16 de junho de 2025. Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 19/2025, que dispõe sobre a criação e estrutura do Conselho Municipal da Juventude, CONJUVE, e do Fundo Municipal da Juventude, FUNJovem, é recepcionado por esta mesa, será encaminhado ao jurídico e posteriormente às comissões permanentes desta Casa. Projeto de Lei número 20/2025, de 13 de junho de 2025. Projeto de lei que dispõe sobre a elaboração do Plano Plurianual PPA 2026 a 2029. Ofício GAB número 494/2025. Pedra Bela, São Paulo, 13 de julho de 2025. Ao Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela, referente ao projeto de lei que dispõe sobre a elaboração do Plano Plurianual PPA 2026-2029. Senhor Presidente, encaminha-se para análise e apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei anexo que dispõe sobre a elaboração do Plano Plurianual PPA 2026-2029. Anexa-se também todas as documentações complementares. Solicita-se a tramitação do projeto nos termos regimentais. Atenciosamente, Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Pedra Bela. Projeto de Lei número 20/2025, de 13 de julho de 2025. Institui o Plano Plurianual do município de Pedra Bela para o quadriênio de 2026-2029. Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Pedra Bela, Estado de São Paulo,
usando das suas atribuições legais que são conferidas por lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui plano plurianual para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao dispositivo no artigo 165, primeiro da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelecendo para o período respectivo aos programas com seus respectivos objetivos, indicadores, cujo custo as metas da administração municipal, para a despesa de capital e a outras delas decorrentes, para as relativas aos programas de duração continuada, na forma do anexo 1º, 3º, 4º e 5º, quem faz parte integrante desta lei. Primeiro, o anexo que compõe o plano plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores. Segundo, para fim desta lei, considera-se programa o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetos pretendidos. Segundo, indicadores, unidade de medidas que verifica quanto o resultado foi alcançado. Terceiro, justificativa, a identificação da realidade existente de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades. Quarto, objetos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. Quinto, ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vista à execução dos programas. Sexto, produto ou bens de serviços produtivos em cada ação governamental na execução do programa. Sétimo, metas, objetivos quantitativos em termos da produção e resultados a alcançar. Artigo 2º. O valor constantes do anexo 1º, 3º, 4º e 5º estão orçados a preços de maio de 2025 e poderão ser utilizados anualmente no mês de janeiro de cada exercício de vigência no plano plurianual, por ato do chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada no Índice Nacional de Preço ao Consumidor, amplo IPCA, apurado pelo IBGE, referente ao período de janeiro a dezembro do exercício imediatamente anterior. Parágrafo único. Na eventual extinção ou descontinuidade do IPCA, poderá ser adotado outro índice oficial que reflita a inflação do período, conforme definido por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 3º. O programa referido no artigo 1º, apresentado pelo segundo os padrões da Portaria número 42, de 1999, do Ministério do Planejamento e Orçamento, constituem o elo básico de integração entre os objetivos do plano plurianual, as metas de lei de diretrizes orçamentárias e a programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. A exclusão, alteração ou inclusão de programas e iniciativa proposta pelo chefe do Poder Executivo mediante o projeto de lei específico. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a modificar indicadores de programas e respectiva meta, sempre que tais mudanças não solicite alteração na Lei Orçamentária Anual. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir meta estabelecida, a fim de compatibilizar a despesa orçada com as
estimativa de receita. Artigo 7º. Extraída dos anexos desta lei, as prioridades anuais da administração municipal serão expressas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Artigo 8º. O Poder Executivo realizará a atualização dos programas e metas desta lei, quando elaboradas e anuais diretrizes orçamentárias. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Pedra Bela, 13 de junho de 2025. Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal. Projeto de Lei número 20/2025, de 13 de junho de 2025, que dispõe sobre a elaboração do Plano Plurianual PPA 2026-2029, é recepcionado por esta mesa, será encaminhado ao jurídico e posteriormente às comissões permanentes desta Casa. Resposta do pedido de informações. Ofício DGO-V número 497/2025, Pedra Bela, São Paulo, 13 de junho de 2025. Ao Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. Referente ao pedido de informação de número 36/2025. Prezado. Em atendimento ao pedido de informação, em referência segue o ofício 123/2025, emitido pela Diretoria Municipal de Educação. Atenciosamente, Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal de Pedra Bela. Ofício número 123/2025. Assunto: resposta ao pedido de informação 36/2025. Aos 9 dias do mês de julho de 2025, a Diretoria Municipal de Educação, com base no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527, de 2011, Lei Geral de Acesso à Informação, LA, e no regimento interno da Câmara Municipal de Pedra Bela, apresenta a resposta ao requerimento de informações número 036/2023, solicitado pela Câmara dos Vereadores. Resposta às solicitações. Com que periodicidade tais conselhos se reúnem? De que maneira são registradas e divulgadas suas deliberações ou resoluções? O Conselho Municipal de Educação reúne-se ordinariamente de forma semestral. O Conselho de Acompanhamento do Controle Social do Fundeb, CACS Fundeb, reúne-se ordinariamente de forma bimestral, e o Conselho de Alimentação Escolar reúne-se ordinariamente de forma trimestral. Conforme previsto no regimento interno da Diretoria da Educação, as reuniões extraordinárias ocorrem conforme a necessidade, devidamente convocadas. As deliberações são registradas em atas assinadas pelos membros presentes e arquivadas na sede da Diretoria da Educação. As resoluções são divulgadas por meio do site da Diretoria da Educação de Pedra Bela, em fase final de reformulação, integrado ao site oficial da Prefeitura de Pedra Bela, www.pedrabela-saopaulo.gov.br, garantindo transparência nos termos da LA. Quais são as competências legais das atribuições específicas de cada conselho conforme a legislação vigente e o regimento interno? Conselho Municipal de Educação atua na elaboração e acompanhamento das políticas educacionais, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei de número 9.394 de 96, definindo prioridades educacionais alinhadas ao Plano Plurianual. Conselho de Acompanhamento de Controle Social do Fundeb, CACES Fundeb, fiscaliza a aplicação dos recursos do Fundeb, assegurando transparência e correta alocação dos recursos da educação.
Conselho de Alimentação Escolar supervisiona a qualidade e a gestão dos recursos destinados à alimentação escolar, conforme a resolução do FINDE, número 06/2020, promovendo a participação comunitária. Poderiam ser fornecidos links por meio de acesso público aos documentos e informações produzidas por esses conselhos, como atas, pareceres, relatórios aos pareceres. Sim, os documentos produzidos como atas e relatórios estão disponíveis para consulta pública por meio do site da Diretoria de Educação de Pedra Bela, em fase final de reformulação, integrado ao site oficial da Prefeitura de Pedra Bela, www.pedrabelasp.gov.br, ou mediante a solicitação formal da Diretoria de Educação nos termos da LA. Como o CAE fiscaliza a qualidade da merenda escolar, projetos de lei, grupos de trabalho e outras iniciativas em andamento e ou implementação desse Conselho. A CAE realiza fiscalização in loco nas unidades escolares, na periodicidade que considerem necessária, analisando a qualidade dos alimentos, o cumprimento das normas do FINDE e a execução dos projetos da merenda, como a Programação Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Atenciosamente, Diretoria Municipal de Educação. Tem que ler tudo? Vamos lá. Está grudado. Tem que ler tudo? Ofício DGOV, número 498/2025. Pedra Bela, São Paulo, 3 de junho de 2025. Ao Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. Referente ao pedido de informação número 37/2025. Prezado. Em atendimento ao pedido de informação em referência a cego ofício emitido pela Diretoria de Planejamento. Atenciosamente, Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Pedra Bela. Memorando número 57/2025. Diretoria de Planejamento e Gestão, Pedra Bela, 3 de junho de 2025. A Diretoria de Governo, assunto, resposta ao pedido de informação número 37/2025, prezada. Encaminhe por meio deste o projeto elaborado que estão aguardando apenas a indicação dos demais membros para sua finalização e posterior tramitação. Informa ainda que segue em anexo os modelos dos documentos que servirão de referência para o preenchimento final, para a elaboração dos referidos projetos. Utilizamos como base a legislação do município de Jundiaí, cujo conteúdo também segue em anexo para fins de consulta e fundamentação. Ressaltamos a importância da indicação dos membros o quanto antes para dar continuidade ao processo dentro do prazo previsto. Fica à disposição para qualquer esclarecimento adicionais. Atenciosamente, Vitória Bernadette Dominici, diretor do Planejamento e Gestão. Ofício DGOV, número 499/2025. Pedra Bela, 3 de junho de 2025.
ao Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. Referente ao pedido de informação de número 38/2025, prezado, em atendimento ao pedido de informação em referência segue memorando emitido pela Diretoria de Planejamento. Atenciosamente, Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal de Pedra Bela. Memorando número 61/2025. Diretoria de Planejamento e Gestão. Pedra Bela, 3 de junho de 2025. A Diretoria de Governo, assunto PI CMPB número 38/2025. Prezados, segue a resposta emitida pelo Departamento de Compras e Licitação. Permanecemos à disposição para eventual esclarecimento. Atenciosamente, Vitória Bernadette Dominici, diretor do Planejamento e Gestão. Pedra Bela, 3 de junho de 2025. Ao gabinete. Referente ao pedido de informação 038/2025, Câmara Municipal, prezado. Em atenção ao requerimento, em referência, venha prestar as seguintes informações ao senhor prefeito. A formalização da contratação de seus através de ordem de serviço, documento essencial no processo de contratação pública, que formaliza o pedido de compra ou serviço, estabelecendo as condições e garantindo a legalidade e a transparência do processo, de acordo com as normas de lei número 14.133. Relação contratual entre o senhor Luciano e a empresa ST. Produtora de relação contratual entre o senhor Luciano e a empresa ST. Produtora se estabelece por meio de contrato de prestação de serviço, o qual segue anexo a este, onde todas as informações solicitadas segue descrita. Terceiro, as comprovações solicitadas somente seriam exigíveis para fim de atestar eventual inexecução contratual. No entanto, considerando que as prestações do serviço estão sendo realizadas conforme estabelecido no termo de referência, tal exigência somente será justificaria caso tivesse sido previamente pactuada entre as partes. Colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Tatiana G. de Oliveira, Departamento de Compra e Licitação. Projeto de emenda substitutiva de 4/04/2025, de 17 de julho de 2025. Eu, Murilo de Moraes, no uso das minhas atribuições que são conferidas por lei, venho propor a seguinte emenda substitutiva. Fica substituída a redação do projeto de lei número 13/2025, via emenda que passará a tramitar na seguinte forma, dando seu projeto de lei a seguinte redação final. Projeto de Lei 13/2025, de 3 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal fiscalizar e aplicar sanções à pessoa física ou jurídica que promover o descarte irregular do lixo, entulhos, resíduo da construção civil, resíduo volumoso, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde, fora das normas específicas, e qualquer outro tipo de resíduos sólidos da outras providências. Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal de Pedra Bela, Estado de São Paulo. No uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Bela aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal autorizado a fiscalizar e aplicar sanções administrativas à pessoa física ou jurídica que promover o descarte irregular de lixo, entulhos,
resíduo da construção civil, resíduos volumosos, resíduos industriais. Resíduos de serviço de saúde fora das normas específicas, quaisquer outros tipos de resíduos sólidos em logradouros públicos, tais como ruas, avenidas, praças, parques, jardins, canteiros, estradas rurais. Terrenos baldios. Segundo, terrenos baldios, públicos ou privados, sem o consentimento expresso do proprietário e ou autorização dos órgãos competentes. Terceiro, margem de rio, córregos, lagos, represa e demais áreas de preservações permanentes, APP. Quarto, áreas rurais são designadas para tal fim. Quinto, qualquer outro local não licenciado ou autorizado pelo Poder Público Municipal para recepção e destinação final dos resíduos. Artigo 2º. Para fim desta lei, considera-se lixo comum domiciliar, resíduos gerados em habitações, estabelecimentos comerciais e de serviço, cuja composição e volume sejam equiparadas aos resíduos domiciliares. Segundo, entulho, resíduo da construção civil, resíduos provenientes de construções, reformas, reparos de demolições de obras de construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. Terceiro, resíduos volumosos, móveis, eletrodomésticos, utilizados, galhadas de poda de árvores, em grande volume, e outros objetos de grande porte que não se enquadram como lixo comum e entulho de pequenas obras. Quarto, descarte irregular, ato de depositar, lançar, atirar ou abandonar resíduos sólidos em locais não permitidos pela legislação vigente ou em desacordo com as normas estabelecidas pelo Poder Público Municipal. Artigo 3º. A fiscalização do cumprimento desta lei será exercida pelos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal, especialmente pela Diretoria de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente, e outros órgãos que vierem a ser designados para tal fim. Primeiro, os fiscais agentes públicos designados terão livre acesso, observadas as formalidades legais, aos locais onde presumivelmente ocorra a infração. Qualquer cidadão poderá denunciar o descarte irregular de resíduos via ouvidoria, fornecendo o local da infração e, se possível, passar informações que identificam o infrator, garantindo-se o sigilo do denunciante se solicitado. Artigo 4º. Constatada a infração, o infrator será notificado para, no prazo de 5 dias úteis, promover a remoção dos resíduos e a recuperação da área degradada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo único. Em caso de risco iminente à saúde pública ou ao meio ambiente, o Poder Executivo poderá realizar a remoção imediata dos resíduos, cobrando ao infrator o custo correspondente. Artigo 5º. O descumprimento das disposições previstas desta lei sujeitará o infrator às sanções cabíveis, as quais poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da infração, a eventual reincidência, assegurando a prévia instauração de processo administrativo regular, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa nos termos da legislação vigente. Advertência por escrito. Segundo, multa. Terceiro, cassação da licença de funcionamento em caso de pessoa jurídica reincidente. Artigo 6º. O valor fixado pelo título da multa pelo Poder Executivo através de regulamentação específica graduadas no acordo com a natureza, volume ou
periculosidade dos resíduos, o local de descarte, ou antecedentes à capacidade econômica do infrator. Parágrafo único. Os recursos oriundos da arrecadação das multas aplicadas com base nesta lei deverão ser destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, instituído pela Lei de número 733/2021, autorizado em ações voltadas à educação ambiental e à recuperação de áreas degradadas, conforme previsão legal e interesse público. Artigo 7º. A aplicação das sanções previstas nesta lei não exime o infrator da obrigação de reparar integralmente o dano ambiental ou urbanístico causado, nem isenta da responsabilidade civis ou criminais cabíveis conforme a legislação vigente. Primeiro, na hipótese após a verificação da constatação da prática de suposto crime ambiental, deverá o Executivo Municipal remeter a cópia do processo ao Ministério Público para providências. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará o presente lei no prazo de 90 dias, a contar na data da sua publicação. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima. Pedra Bela, 17 de julho de 2025, Murilo de Moraes, autor da proposta. A emenda substitutiva proposta pelo vereador Murilo de Moraes ao projeto de lei número 13/2025, de 3 de junho de 2025, será encaminhada à jurídica e posteriormente às comissões permanentes desta Casa. Indicação número 209. Aqui. Indicação número 209/2025. Reitera a indicação do número 164/2025. Troca de lâmpadas no bairro da Pitangueiras do Meio, em frente ao Mercadinho do Valmir. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de julho de 2025. Renato Rogério Ferreira, vereador. A indicação número 209/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 210/2025. Troca de lâmpada próxima ao ponto de ônibus, localizada em frente à casa do senhor Gonzaga, bairro do Campo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de julho de 2025. 17 de junho de 2025, Renato Rogério Ferreira, vereador. A indicação número 210/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 211/2025. Troca de lâmpadas com início na Escola da Pitangueiras do Meio até a entrada do campo de futebol no bairro da Pitangueiras do Meio. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Renato Rogério Ferreira, vereador. A indicação número 211/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 212/2025. Manutenção e reforma do jardim localizado ao lado do ponto de ônibus, na Balança do bairro dos Lima. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Renato Rogério Ferreira, vereador. A indicação número 212/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação 213/2025. Pintura de guias e lombadas em toda a extensão do município através de empresa especializada ou através do próprio funcionalismo público municipal. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Renato Rogério Ferreira, vereador. A indicação número 213/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 214/2025.
Atenção aos bairros da zona rural do município, onde realizou-se pedidos solicitando que o esporte chegue nos bairros. Aqui. Sala de sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Renato Rogério Ferreira, vereador. A indicação número 214/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 215/2025. Colocação de lombada na via Valdomiro Batista Cezila, próxima ao sítio dos Periquitos. Sala das sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Noel Rosa Marques, vereador. A indicação número 215/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 216/2025. Reitera a indicação de número 168/2025. Manutenção nas instalações sanitárias do Centro de Saúde Angelina Santana Esquivini. Sala das sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Murilo de Moraes, vereador. A indicação número 216/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 217/2025. Manutenção da estrada no bairro da Estiva do Campestre, quilômetro 2, entrada do ponto de ônibus. Sala das sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Murilo de Moraes, vereador. A indicação número 217/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 218/2025. Indicação acerca da necessidade do transporte escolar ir até mais próximo da residência da senhora Sheila, moradora no bairro da Boca da Mata, considerando que as crianças chegam no anoitecer em suas casas. Sala das sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Roseli Jesus do Amaral Leme, vereadora. A indicação número 218/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 219/2025. Colocação de lombada nas proximidades da Igreja Congregação Cristã do Brasil, no bairro Corgo Raso, próximo à casa do senhor Jeremias. Sala das sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. A indicação número 219/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 220/2025. Município participe da prova do SARESP do ano 2025. Sala das sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara, Murilo de Moraes, vereador. A indicação número 220/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Moção número 22/2025. Manifestação de votos de aplauso e agradecimento ao reverendíssimos Padre João Ricardo de Moraes. Senhores vereadores, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 223 do Regimento Interno, esta moção ao reverendíssimos Padre João Ricardo de Moraes, pela sua relevante contribuição ao povo de Pedra Bela, ao longo dos seus anos de dedicação sacerdotal no município. Padre João Ricardo, com humildade, sabedoria e profunda vocação cristã, conduziu sua missão espiritual junto à nossa paróquia com devoção, responsabilidade e carinho, tornando em sua figura querida e respeitada. Assim como os apóstolos foram enviados a espalhar a luz da fé, Padre João agora parte para Roma em uma nova caminhada, levando consigo o testemunho de fé vivida entre nós e a certeza de que seu aprendizado
será fecundo para a igreja como um todo. Agora, ao aceitar o chamado para prosseguir os seus estudos, Padre João Ricardo leva consigo as orações e o carinho de todos aqueles que foram tocados por a sua missão pastoral. Sua partida é sentida com emoção por todos os fiéis pedrabelenses, mas também celebrada com gratidão e orgulho, pois representa o reconhecimento da sua capacidade e vocação no seio da Santa Igreja Católica. Diante do exposto, esta Casa Legislativa manifesta, por meio desta moção, sua mais profunda congratulação, parabenização e agradecimento ao Padre João Ricardo, rogando a Deus que o acompanhe e ilumine nesta nova etapa da sua caminhada. Requerimento. Após a aprovação dos nobres edes, o teor desta moção que seja encaminhada ao reverendíssimo Padre João Ricardo de Moraes, como forma de reconhecimento e agradecimento pela sua valiosa contribuição ao município de Pedra Bela. Roseli Jesus do Amaral Leme, vereador autora, vereador subscrito por todos. Coloco em votação a moção número 22/2025. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a moção número 22/2025, manifestação de votos de aplausos e agradecimento ao reverendíssimo Padre João Ricardo de Moraes. Esgotadas as matérias a serem tratadas nesse expediente, está aberto o uso da palavra aos senhores vereadores. Vereador Murilo. Boa noite novamente, senhor presidente. Boa noite àqueles que nos assistem nesta casa e pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de agradecer ao Executivo Municipal pelo envio da lei que trata sobre o Conselho da Juventude e o Fundo da Juventude. É uma lei que já foi cobrada há um tempo e agora chegou nessa casa, e é uma lei de grande relevância, porque o Conselho Municipal dentro do município faz a diferença. Agradeço ao Executivo Municipal pelo envio dessa lei. Obrigado. Continua aberto. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, nos termos regimentais, suspendo a sessão por 15 minutos. A pedido desse presidente, da mesa ou de qualquer vereador, na forma do parágrafo 2º do artigo 163 do Regimento Interno desta Casa, o intervalo regimental poderá ser simbólico, que coloco neste momento em discussão e posteriormente em votação. Está em discussão, então, o pedido do intervalo regimental simbólico. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como está. Os que forem contrários, por favor, se levantar. Aprovado, portanto, o pedido de intervalo regimental simbólico. Por favor, segundo o secretário em exercício, vereador Murilo, faça a chamada dos senhores vereadores. Doutor Adalto José Maciel Leme. Presente. Adão Macir Ferreira. Presente. Daniel Aparecido Pinto. Denise Pereira. Murilo de Moraes, presente. Noel Rosa Marques. Renato Rogério Ferreira. Roseli Jesus do Amaral Leme. Simonita Manida Silva Maciel. Havendo o quórum regimental, declaro reabertos os trabalhos da presente sessão. No início da sessão eu não informei, mas uso esse momento para informar que os vereadores Renato e Tamoni estavam hoje na Alesp, na Assembleia Legislativa, razão pela qual não estão presentes aqui hoje, então justificando aí a ausência de ambos os vereadores. Por favor, vereador Adão Moacir, faça a leitura dos projetos de lei para votação. Projeto de Lei número 15, de 4 de junho de 2025, institui o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Pedra Bela. Senhor Presidente, na forma do parágrafo único do artigo 174 do Regimento Interno desta Casa, solicito que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto de lei número 15, de 4 de junho de 2025. Institui o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Pedra Bela. Do parecer jurídico e do parecer das comissões. Tendo em vista que o referido projeto já foi lido
na 18ª sessão ordinária e os mesmos se encontram disponíveis no site para consulta. Eu acho que só vamos fazer a leitura do parecer das comissões, tá? Então, segue o pedido para a dispensa da leitura do projeto e do parecer jurídico, pois os mesmos já se encontram no site. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovado, portanto, passando a leitura do parecer das comissões. Parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Análise do projeto de lei número 15 de 2025. Autor, Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal. Assunto: institui o Fundo Municipal de Pessoa com Deficiência no município de Pedra Bela. Em análise do projeto de lei número 15 de 2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. Do objeto do projeto de lei número 15 de 2025. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com natureza contábil, objetivando a captação de repasse e a aplicação de recursos destinados aos programas, projetos e ações voltados à promoção dos direitos da pessoa com deficiência do município de Pedra Bela. Sobreveio o parecer da Procuradoria Jurídica favorável à proposta. Do relatório, os nobres vereadores Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação presente na reunião, procederam à análise do projeto de lei em relação à sua constitucionalidade, legalidade e regeneratividade. Nesse sentido, cabe destacar: da legalidade. O projeto de lei encontra respaldo no artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, que confere ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no qual couber, também atende aos preceitos da Lei Orgânica Municipal. Está em consonância com as diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Do ponto de vista da juridicidade, o texto respeita os princípios do direito administrativo, não ferindo normas superiores nem apresentando vícios formais ou materiais. Em relação à técnica legislativa, observa-se que a proposição está redigida de forma clara, objetiva e estruturada. Da conveniência e oportunidade. A proposta se mostra conveniente e oportuna, uma vez que fortalece a política pública de inclusão e garantia de direitos das pessoas com deficiência no âmbito municipal. Além disso, o fundo representa um importante instrumento de gestão e o financiamento para ações específicas, conferindo maior autonomia, planejamento e efetividade às iniciativas voltadas a esse segmento da população. Da redação. O projeto reveste de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica, legislativa e no mérito também deve ser acolhido. Assim, observando o parecer jurídico retro e não havendo nenhuma objeção, o parecer destes relatores em termos de legalidade é favorável à propositura. Visto que o projeto apresenta todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação. Decisão das comissões. Em análise ao projeto de lei 15/2025, apresentado em consonância com o relatório dos vereadores e relatores de parecer, decide a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por exarar por maioria de votos, parecer favorável ao projeto de lei de número 15/2025, ao remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação,
já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, 17 de junho de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Murilo de Moraes, presidente, Noel Rosa Marques, membro. Parecer da Comissão Orçamento, Finanças e Contabilidade. Análise ao projeto de lei número 15 de 2025, autor Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal. Assunto: institui o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Pedra Bela. E análise ao projeto de lei número 15 de 2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. Do objeto ao projeto de lei número 15 de 2025. Trata-se da análise do projeto de lei número 15 de 2025, autoria do Executivo Municipal, que visa a criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, instrumento de natureza contábil e financeira, com a finalidade de assegurar recursos para a formulação, implementação e acompanhamento de política pública voltada às pessoas com deficiência do município de Pedra Bela. Relatório: os nobres vereadores Adão Moacir Ferreira, Murilo, de membros da Comissão Orçamento, Finanças e Contabilidade, presente na reunião, procederam à análise do projeto de lei. Nesse sentido, cabe destacar: a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade examinou o presente projeto sob o aspecto orçamentário, financeiro e contábil, observando os princípios da legalidade, responsabilidade fiscal e equilíbrio de contas públicas. A criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, conforme exposto no projeto, não gera impacto orçamentário imediato, uma vez que se estabelece diretrizes para a captação de recursos de diversas fontes, como transferências voluntárias da União e dos Estados, doações, convênios, entre outros, além da possibilidade da alocação de recursos previsto no orçamento municipal. O projeto está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, e com a legislação vigente sobre a criação dos fundos públicos, respeitando os princípios da transparência, controle de planejamento orçamentário. O dispositivo prevê ainda a necessidade de regulamentação posterior por decreto, que possibilitará o detalhamento técnico adequado à do fundo, respeitando os limites da execução orçamentária do município. Portanto, presente os requisitos indispensáveis, não havendo nenhuma objeção na tramitação do referido projeto. O parecer da Comissão Finanças e Contabilidade é favorável à sua aprovação. Decisão da Comissão: em análise ao projeto apresentando, em consonância com os relatórios dos vereadores relatores, decide as comissões competentes a exarar por maioria de votos. Parecer favorável ao projeto de lei número 15 de 2025 e remeter ao plenário desta Casa para a sua deliberação ou possível aprovação, já que se encontra total amparo legal. Pedra Bela, 17 de junho de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Adão Moacir Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. Parecer, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Análise ao projeto de lei número 15 de 2025, autor Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal. Assunto: institui o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Pedra Bela. E análise ao projeto de lei número 15 de 2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. Do objeto do projeto de lei número 15 de 2025,
O presente projeto de lei tem por finalidade instituir o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com natureza contábil, objetivando a captação, repasse de aplicação de recursos destinados a programas, projetos e ações voltadas à promoção dos direitos de pessoas com deficiência do município de Pedra Bela. Sobreveio parecer da Procuradoria Jurídica favorável à proposta. Do relatório, os nobres vereadores Daniel Aparecido Pinto e Adão Moacir Ferreira, presentes na reunião, membros da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Lazer, Turismo, procederam em análise ao projeto de lei em relação à sua competência. Nesse sentido, cabe destacar: a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, no uso das suas atribuições regimentais, analisou o conteúdo do projeto de lei sobre o aspecto do mérito relacionados às suas áreas e atuações. Consideramos que a criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência representa um importante avanço nas políticas públicas de inclusão, acessibilidade e a promoção da cidadania. Além disso, a proposta favorece a articulação entre as áreas de saúde, educação, cultura, esporte e lazer, promovendo ações integradas que garantam melhores condições de vida à pessoa com deficiência no município. Decisão da comissão: considerando tudo quanto exposto no parecer jurídico e no parecer das demais comissões, bem como benefícios advindos da proposta, decide a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, por exarar por maioria de votos, parecer favorável ao projeto de lei número 15/2025, remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, porquanto inexistente qualquer improbidade e incompatibilidade legislativa. Pedra Bela, 17 de junho de 2025. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Daniel Aparecido Pinto, presidente. Adão Moacir Ferreira, membro. Coloco em discussão o projeto de lei número 15, de 4 de junho de 2025, que institui o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Pedra Bela. Não havendo quem queira discutir, solicito ao segundo secretário em exercício, vereador Murilo, que proceda com a chamada dos senhores vereadores para a votação. Adão Moacir Ferreira. Favorável. Daniel Aparecido Pinto. Favorável. Denício Pereira. Favorável. Murilo de Moraes, favorável. Noel Rosa Marques. Favorável. Renato Rogério Ferreira. Ausente. Simonita Munida Silva Maciel, ausente. Roseli Jesus do Amaral Leme. Favorável. Aprovado, portanto, o projeto de lei número 15, de 4 de junho de 2025, que institui o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Pedra Bela. Projeto de resolução número 4 de 2025, de 20 de maio de 2025, que dispõe sobre a regulamentação do pagamento de adentamentos para despesa de viagem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo e da outras providências. Senhor Presidente, na forma do parágrafo único dos artigos 174 do Regimento Interno desta Casa, solicito-lhe que seja colocada em votação a dispensa da leitura na emenda substitutiva do projeto de resolução de número 04/2025, de 20 de maio de 2025, que dispõe sobre a regulamentação do pagamento de adentamentos para despesa de viagem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo, e da outras providências. O parecer jurídico, o parecer das comissões, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 18ª sessão ordinária e no mesmo se encontra disponível no site para consulta. Coloco em discussão e votação o pedido da dispensa da leitura da emenda substitutiva que vai à votação e do parecer jurídico, passando para a leitura do parecer das comissões. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, a dispensa
da leitura do projeto de resolução e do seu parecer jurídico, passando ao parecer das comissões. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Análise do projeto de resolução número 04/2005, a emenda substitutiva do número 02 e 03/2025. Autor Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. Assunto: dispõe sobre a recomendação do pagamento em regime de adiantamentos para despesas urgentes excepcionais nos casos em que não possa subordinar-se ao processo normal e quando for exigido o pronto pagamento no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo, e da outras providências. E análise ao projeto de resolução número 04/2025 nos termos dos artigos 116 do Regimento Interno. Se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. Do objeto do projeto da resolução número 04/2025. A proposta visa regulamentar o âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo, a concessão de adiantamentos financeiros aos vereadores e servidores para o custeio de despesa com alimentação e outras consideradas imprevisíveis durante as viagens e serviços. Houve análise da Procuradoria Jurídica e opinou favoravelmente pela tramitação do referido projeto. Do relatório, os nobres vereadores Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presente na reunião. Procederam à análise do projeto em emenda substitutiva em relação à sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Nesse sentido, cabe destacar: da legalidade. A análise do projeto foi realizada sob a prisma da Constituição Federal e Estadual. Tendo em vista a natureza do projeto, houve obediência à iniciativa estabelecida na Lei Orgânica do Município. A proposta respeita os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, artigo 37 da CF 88, ao prever limites para orientamentos, critérios, objetivo para a concessão e exigência da prestação de contas. Preserva-se o interesse público no controle dos recursos públicos. A previsão de prestação de contas no prazo determinado, acompanhada de comprovantes detalhados e relatórios da missão, está em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de controle. A responsabilidade pela restituição em caso de descumprimento também atende aos princípios da responsabilização dos agentes públicos. Além disso, o projeto não apresenta vícios de forma ou mérito que possa comprometer a constitucionalidade ou legalidade. Da conveniência e oportunidade. Sobre o aspecto da conveniência e oportunidade, o projeto revela-se pertinente, uma vez que estabelece critérios claros e objetivos para a concessão de adiantamentos financeiros em viagem, realizado por agente público da Câmara Municipal, promovendo maior transparência e controle sobre o uso do recurso público. A regulamentação da proposta corrige eventual lacuna normativa e contribui para a organização administrativa na Casa Legislativa, conferindo maior segurança jurídica e eficiência na execução das atividades institucionais fora do município. Além disso, a delimitar valores a exigir prestação de contas, alinha-se às boas práticas da gestão pública e atende aos princípios constitucionais
economicidade e moralidade administrativa. Da redação. O projeto reveste-se de boa forma constitucional legal, jurídica e de boa técnica legislativa, e no mérito também deve ser acolhido. Assim, observando o parecer jurídico reto e não havendo nenhuma objeção, o parecer destes relatores em termos de legalidade é favorável à propositura, visto que o projeto apresenta todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação. Decisão das comissões. Em análise à emenda substitutiva ao projeto de resolução número 04/2025, apresentado em consonância com o relatório dos vereadores relatores e parecer de si da Comissão de Constituição, Justiça e Redação por exarar por maioria de votos parecer favorável e remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, 17 de junho de 2025. Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Murilo de Moraes, presidente. Noel Rosa Marques, membro. Coloco em discussão a resolução número 4/2025. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto de resolução número 4 com emenda substitutiva número 3/2025. Por favor, vereador Murilo, segundo secretário em exercício, faça a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal em turno único. Adão Moacir Ferreira. Favorável. Daniel Aparecido Pinto. Favorável. Denício Pereira. Favorável. Murilo de Moraes, favorável. Noel Rosa Marques. Favorável. Renato Rogério Ferreira, ausente. Simonita Munida Silva Maciel, ausente. Roseli Jesus do Amaral Leme. Favorável. O projeto de resolução número 4/2025, com a emenda substitutiva 3/2025, de 10 de junho de 2025, foi aprovado. Não havendo mais matéria para ser deliberada, fica aberto neste momento para que os senhores vereadores façam uso da palavra para explicações pessoais ou matérias de interesse público. Não havendo quem queira se manifestar, gostaria aí de agradecer aos senhores vereadores. Hoje foi uma sessão muito burocrática, né? De todos que acompanham aqui e nos acompanham aí em casa. Algumas sessões elas são um pouquinho mais burocráticas porque quando a gente recepciona bastante projeto de lei, discute e acaba votando. Então ela fica um pouco extensa e um pouco burocrática. Então hoje foi uma sessão que a gente recepcionou vários projetos de lei, alguns aí até inclusive de diretrizes para os próximos 4 anos. Então a gente tem um trabalho grande aí para se debruçar sobre esses projetos, analisar. Gostaria de agradecer aos vereadores também pela aprovação do projeto de resolução número 4. É um projeto que a gente visa atender aí a Câmara Municipal à questão da publicidade, da economicidade e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então a gente tem feito um trabalho aí grande de regulamentar muitas questões dentro da Câmara através de portarias, resoluções e até mesmo projeto de lei. Então, agradeço o empenho. Foi um projeto amplamente discutido. A gente teve 2 emendas substitutivas até chegar aí a um denominador comum. Agradeço às comissões, aos vereadores, agradeço ao público presente aqui, a todos que nos acompanharam também. Comunico que a próxima sessão será no dia 24 de junho de 2025, declarando encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite, que Deus abençoe a todos.